No capítulo desta sexta-feira, 19 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Damião, todo contente, conta para Tizil que o coxo que Francesco deu para ele está dando um bom dinheiro para eles. Tizil pergunta para o pai se ele está ganhando mais do que quando trabalhava na mansão de Janete. Damião deixa claro que está ganhando bem mais, e o melhor de tudo para ele é que ele não tem patrão. Tizil concorda com o pai que é muito bom não ter patrão. Damião fala que a única coisa que Francesco pediu para ele foi para ele ir buscar a Paola na fábrica, e no decorrer do dia ele trabalha para ele mesmo. Tizil entende de números e sabe que ele e o pai estão pagando caro por eles dois na pensão de Dolores. Damião concorda que eles estão, mas por enquanto eles têm que ficar lá. Tizil aconselha o pai a arrumar uma mulher para cuidar deles. Damião não quer nem pensar nisso e manda o filho parar com certas ideias. Antenor conta para Naná que ele descobriu que Damião e Tizil não moram nem trabalham mais naquela mansão. Naná fica preocupada com o irmão e o sobrinho dela. Antenor conta para a esposa que os dois foram mandados embora da mansão. Naná fica mais preocupada ainda com eles e pergunta para o marido se ele não sabe onde Damião e Tizil foram. Antenor fala que não tem ideia de onde eles possam ter ido. Ele foi lá para trazer o Tizil para morar com eles. José Alceu, que já está chamando Antenor de pai, fala que ele demorou demais para ir buscar o Tizil. Antenor se explica que ele não podia imaginar que eles seriam mandados embora daquela mansão. José Alceu sabe que Antenor consegue encontrar quem ele quiser e pede para ele encontrar Damião e Tizil. Antenor sorri e fala que ele pode tentar, chamando José Alceu de filho. Alceu sorri confiante para Antenor. Naná pede para o marido tentar sim encontrar Damião e Tizil. Anacleto admite para Inês que o que ela falou era a mais pura verdade. Ele não ia conseguir gente para trabalhar com ele colhendo café. Inês dá graças a Deus pelo marido ter escutado ela finalmente. Anacleto conta que aqueles italianos da fazenda de Angélica estão achando que agora são donos de lá. Inês fica curiosa para saber o que o marido dela está pretendendo fazer. Anacleto conta para Inês que ele vai vender a fazenda e eles vão morar com Paola em São Paulo. Inês fica feliz da vida sem acreditar nesse milagre. Anacleto não admite que perdeu os colonos para Angélica e dá a desculpa para Inês que ela vai precisar ajudar Paola com o filho dela. Inês adora saber que ela vai para São Paulo morar com Paola, parar de trabalhar na enxada e ficar perto da filha. Anacleto sabe que somente ele e Inês não vão conseguir colher todo o café que vai dar na próxima safra. Inês pergunta para o marido se ele está desistindo da fazenda. Anacleto diz que sim. Ele vai colocar para vender o cafezal antes que seja tarde demais. Ele cogita devolver o pedaço da fazenda para Angélica, se ela der um bom dinheiro para ele. Bartolo e Augusto saem da fazenda de Gumercindo para ir para a mansão dele em São Paulo. Augusto tenta convencer Bartolo a deixar Leonora com Maria do Socorro em São Paulo. É mais perto de onde ele mora. Bartolo aceita deixar Leonora trabalhando mais um tempo na casa de Maria do Socorro. Augusto é realista, mandando Bartolo pensar na filha dele. É muito melhor ela ficar numa mansão no conforto do que ficar no rancho que ele construiu no sítio dele. Bartolo deixa claro que ele tem consciência de que é melhor a esposa e a filha ficarem no conforto. Augusto manda Bartolo então não inventar a história. Bartolo desabafa com Augusto que ele nunca ficou muito tempo longe de Leonora e da filha deles. Augusto tenta dar como exemplo ele que vive mais tempo longe da mulher dele do que perto. Bartolo joga na cara de Augusto que há uma diferença entre eles, porque ele ama a mulher dele. Augusto, diante do que Bartolo falou, fica calado. Gumercindo encontra com Bartolo e Augusto na porta de sua mansão. Bartolo começa a reclamar por ele ter chegado na fazenda e não ter encontrado a mulher dele. Augusto conta para Gumercindo sobre o desespero de Bartolo quando não viu a mulher dele na fazenda. Bartolo pergunta logo onde está a Leonora. E Gumercindo diz que ela está na cozinha, ele pode ir lá com ela. Ele pergunta para o genro como está a filha dele, Angélica. Augusto diz que está bem e pergunta onde ele pode dormir naquela mansão enorme. Bartolo entra na cozinha de Gumercindo e vê sua esposa como sempre trabalhando. Quando ela vê ele, os dois se abraçam emocionados.
Ele diz que foi lá para ver ela, e os dois se beijam. Leonora mostra para Bartolo como a filha deles está bem brincando com o filho de Rosana. Bartolo diz que está vendo. Ele se aproxima da filha dele que está brincando com o filho de Rosana. Bartolo chora ao ver que a filha está tendo o conforto que ele não pode dar para ela. Gumercindo pede informações de Juvenal para Augusto, já que Angélica mandou ele para trabalhar com eles lá. Augusto deixa claro que Juvenal é uma pessoa de confiança. Ele não precisa se preocupar. Ele serviu o pai dele durante anos e nunca o decepcionou. Depois que Angélica assumiu as fazendas, o Juvenal virou cão de guarda dela. Gumercindo deixa claro que ele só está tomando cuidado, coisa que nunca é demais. Maria do Socorro defende a filha, falando que confia em Juvenal, já que a filha deles o mandou para trabalhar lá. Augusto pergunta para a sogra dele como ela está naquela mansão. Maria do Socorro deixa claro que ela está muito feliz lá. Gumercindo brinca com a esposa, falando que se ela falar que ela está infeliz lá, eles se mudam hoje mesmo para a fazenda. Maria do Socorro não quer mais voltar a viver na fazenda. Ela só gostaria que a Angélica estivesse morando lá com eles. Augusto é cara de pau e inconveniente ao mandar Maria do Socorro tirar o cavalo dela da chuva, deixando claro que a Angélica jamais abandonaria as fazendas para ir para lá. Maria do Socorro, já sabendo como o genro é folgado e não gosta de trabalhar com as fazendas dele, diz que ele não precisava ter dito isso porque ela já sabe. Leonora fala para o marido que ela está contente lá, mas se ele quiser que ela volta hoje mesmo para o sítio com ele. Bartolo deixa claro que ele não quer tirar ela e a filha do conforto daquela mansão, para levar elas para a pobreza da casa deles. Gumercindo aparece e convida Bartolo para tomar um vinho com ele e Augusto na sala. Mariana fica muito feliz ao ver que Juliana recuperou o filho dela. Ela conta para Juliana que quando ela viu a primeira vez o menino nos braços da espanhola, foi como se tudo voltasse na cabeça dela. Juliana está tão feliz que ela não quer mais falar sobre isso e pede para elas esquecerem o que aconteceu. Ela pergunta por Francesquinho. Mariana afirma que vai criar Francesquinho e que ela vai ter que arrumar uma casa para trabalhar que aceitem ele com ela. Juliana torce para que Mariana consiga um emprego. Marco Antônio não gosta de chegar no trabalho e ver o pai com o Mateu e o amigo dele lá. Ele se sente mal por isso. Amadeu inocentemente pergunta para Francesco quem são os donos de um dos sobradinhos. Francesco é grosso ao falar na cara de Amadeu que isso não interessa para ele, deixando claro que eles constroem e ele vende. Mateu olha para o coitado do amigo após a resposta torta de Francesco. Ele fala para Francesco que é justo eles quererem saber essa história. Francesco diz que é sim justo. Amadeu fala que eles querem saber do dinheiro deles. Francesco, como não é burro nem nada, deixa claro para eles que eles não vão receber todo o dinheiro, porque ele vendeu o sobradinho à prestação. Ele diz para Mateu que eles vão receber uma parte e quando forem pagando as prestações, ele vai dando a parte deles. Marco Antônio acha graça, porque sabe que o pai de burro não tem nada. Amadeu reclama não gostando nada disso. Francesco chama a atenção deles, perguntando se eles estão pensando que vão ficar ricos da noite para o dia. Mateu deixa claro que eles estavam pensando que depois dele vender o sobradinho, eles iam receber a parte deles. Francesco dá uma de coitado, dizendo que ele não tem todo o dinheiro nas mãos, somente uma parte dele. Marco Antônio gosta de ver o pai enrolando os dois. E Francesco diz que quando ele receber o resto das prestações, ele dá a parte deles. Amadeu fala que não era isso que eles estavam pensando quando fizeram sociedade com ele. Francesco se aborrece com eles e fala que irá comprar parte deles na sociedade e vai arrumar pessoas mais competentes para construir aqueles sobradinhos. Mateu olha com raiva para Francesco. Amadeu pensa que eles se meteram numa roubada com o mão de vaca do Francesco. E Marco Antônio se diverte vendo o pai enrolar para pagar eles. Amadeu reclama para Mateu, falando que ele tinha avisado que eles não poderiam confiar no Francesco. Mateu tenta apaziguar as coisas, lembrando Amadeu que eles vão receber todos os meses a parte deles. Amadeu não acha certo o que Francesco está fazendo com eles. Mateu dá a opinião dele, dizendo que eles devem aceitar o que Francesco quer. Amadeu pergunta se eles vão continuar trabalhando feito escravos e Francesco só ganhando nas costas deles. Mateu pergunta para o amigo se ele vai deixar que Francesco chame outras pessoas para terminar os sobradinhos. Amadeu sabe que eles não têm dinheiro para investir no negócio deles. E Mateu diz que eles não têm dinheiro, mas têm a força deles para trabalhar.
Inês suplica para o marido não ficar brigando com Paola quando eles chegarem lá. Anacleto, como é interesseiro, fala que não irá discutir com ninguém. Inês manda ele não esquecer que Paola está esperando o neto deles. Anacleto deixa claro que ele está duvidando que Paola esteja mesmo grávida. Inês pergunta para o marido por que ele está duvidando disso. Anacleto deixa claro que Francesco já está com o pé na cova. Não tinha como ele fazer um filho em Paola. Inês chama o marido de infeliz, mandando ele virar a boca dele para lá. Se alguém estiver com o pé na cova, só se for ele. Anacleto fala que não está com o pé na cova, ele está lá, um morto-vivo. Inês é realista com Anacleto, que somente Francesco é vivo, porque ele ainda se lembra de mandar flores para a filha deles. Anacleto chama Francesco de maledito, deixando claro que ele é rico para mandar flores para Paola. E Inês diz que ele ainda se queixa pelos dois estarem juntos, mesmo ele sendo rico. Anacleto deixa claro que ele não está se queixando de nada. Inês tenta fazer o marido fazer a mesma coisa que Francesco faz com Paola, voltando a falar sobre as flores que Francesco manda para ela. Anacleto não entende muito as insinuadas de Inês e fala que ele também pode mandar flores para quem ele quiser. Inês diz que para ela ele nunca mandou, nem sequer um maço de capim. Anacleto brinca falando que é porque o capim custa caro. Inês fica chateada com o que o marido falou e Anacleto percebe o que a mulher quis insinuar para ele. Florinda não está nada confortável sentando na mesa dos patrões com Angélica para jantar. Angélica manda a Florinda parar de besteira, porque ela quem mandou ela se sentar. Ela não gosta de comer sozinha. Florinda retruca, dizendo que ela não é uma pessoa da família. Angélica fala que ela é gente como ela. Florinda fica feliz com o que Angélica falou e concorda em ficar lá. Ela entende por que Leonora gostava tanto dela. Angélica conta para Florinda que a Leonora deixou de ser uma simples empregada depois que ela fez o parto dela e de Rosana. Eles têm muito carinho pela Leonora. Florinda sabe que Leonora é como uma mãe para elas. Gumercindo, enquanto isso, está pedindo para Bartolo ficar tranquilo enquanto Leonora estiver trabalhando lá. Bartolo deixa claro que ele está tranquilo, até porque, como Augusto falou, ele está a 2 horas de lá. Maria do Socorro fala para Bartolo que se a saudade apertar, ele pode pegar um trem e viver Leonora. E Leonora olha para o marido, dizendo que ela também pode acabar pegando um trem para ir matar as saudades dele. Bartolo dá uma piscadinha para a esposa. E Maria do Socorro manda Leonora se sentar na mesa com eles. Leonora não quer, ela acha que não deve. Maria do Socorro olha para Gumercindo, querendo pedir que ele ajude ela a convencer Leonora a se sentar. Depois ela deixa claro que lá não é a casa dos Malianos. Gumercindo sabe o quanto a esposa gosta de Leonora. Reforça o pedido de Maria do Socorro para ela se sentar na mesa. Leonora olha para o marido querendo saber a opinião dele. Bartolo manda ela fazer o que Gumercindo está pedindo. Leonora se senta na mesa toda acanhada. Mateus chega em casa e estranha não encontrar Juanito lá no quarto com Juliana. Juliana diz que Juanito está com a outra mãe dele. Mateus fica curioso em saber por que isso agora. E Juliana explica que Juanito ainda não quer comer direito com ela. Mateus questiona Juliana por que ela está deixando Hortência de vez em quando ficar com Juanito. Juliana é realista, dizendo que a Hortência não vai fugir com o filho deles. Mateus diz estar bem, vendo a generosidade de Juliana com Hortência. Juliana beija a filha dela que está morrendo de sono. Mateus se deita no colo de Juliana, feito um bebê, e fica calado. Ela se toca que está acontecendo alguma coisa e pergunta o que foi. Mateus tenta não levar problemas para Juliana e diz que não foi nada. Juliana, como conhece o amado, fala que não é o que a cara dele está falando. Mateus conta que Francesco vendeu os sobradinhos que ele e Amadeu estavam construindo. Juliana fica feliz por isso. E Mateus completa que Francesco vendeu os sobradinhos à prestação. Depois deles trabalharem feito 2 condenados, eles não têm quase nada para receber. Eu não sei, Juliana, se isso está certo ou errado, sabia? Juliana deixa claro que ela não acredita que Francesco iria roubar eles 2. Mateus diz que ele falou isso para o Amadeu. Juliana torna a pedir para o marido não deixar que Amadeu envenene ele. Mateus vê o que está acontecendo e fala para Juliana que ele acha que essa sociedade não vai dar certo. Juliana manda ele ficar calmo e descansar um pouco. Enquanto isso, Hortência está consolando Amadeu pelo mesmo motivo. E Amadeu deixa claro para Hortência que não era o que ele queria na sociedade com Francesco. Mas você disse que o Mateus aceitou. Amadeu conta para Hortência que o Mateus aceita que pisem na cabeça dele, lembrando que ele chegou a brigar com o Mateus na fazenda de Gumercindo. Hortência fica curiosa para saber por que eles brigaram.
Amadeu conta que Mateu era o genro do dono da fazenda e ele não aceitava ser roubado, como ele não está aceitando agora. Hortência pede para o Amado contar a história da fazenda de Gumersindo. E Amadeu relembra contando para ela o que aconteceu na fazenda de Gumersindo no dia do pagamento. Ele acha que Mateu nunca vai estar do lado dele de verdade. Hortência concorda com Amadeu, dizendo que ela também acha isso. Maria do Socorro comenta com o marido que ela está feliz por saber que Rosana está se dando bem com Marco Antônio e sabendo que Angélica está feliz na fazenda, fazendo as coisas que ela ama fazer, que é trabalhar. E Maria do Socorro olha para o marido e completa que ela está esperando um filho dele. Gumersindo ainda não acredita muito nisso e pergunta se ela tem certeza do que está falando. Maria do Socorro afirma que agora ela tem certeza que está grávida e Gumersindo sorri, falando que isso parece loucura deles. Gumersindo lembra Maria do Socorro que a italiana está grávida de Francesco e ela não deixou que ele ficasse atrás. Maria do Socorro diz que foi na noite que eles dançaram, na festa de despedida de Bartolo e Leonora. Gumersindo fala o que não deve, dizendo que a esposa estava no cio e ele não se deu conta. Maria do Socorro estranha o palavreado do marido, e depois Gumersindo deixa claro que ela nunca foi tão fêmea como naquele dia, na cama com ele. Maria do Socorro deixa claro que ela já está ficando com vergonha dos palavreados dele. Gumersindo deixa claro para a esposa que ele quer muito esse filho. Os dois se abraçam apertados. Marco Antônio confessa para Rosana que ele ficou preocupado ao ver Amadeu e Mateu discutindo com Francesco. Ela pergunta por que ele ficou preocupado. Meu pai está fazendo de tudo para ajudar eles dois e eles não entendem, eles são burros. Eles construíram 6 sobradinhos no terreno do meu pai com o dinheiro do meu pai e já estavam se achando ricos. Rosana pergunta para Marco Antônio por que Francesco ainda está ajudando os dois. Marco Antônio conta que o pai dele carrega uma dívida na cabeça dele que ele nunca vai conseguir pagar. Rosana pergunta quem ele está querendo pagar. Marco Antônio confessa que é a Juliana, mas através do homem que vive com ela. Rosana pergunta se aquele é o italiano Mateu. Marco Antônio pergunta de quem mais eles estariam falando. Rosana pergunta se por acaso ele está querendo dizer que ele não esqueceu a mulher dele. Marco Antônio fala na cara de Rosana que ela também não esqueceu o Mateu. Rosana torna a perguntar para Marco Antônio se ele esqueceu a mulher dele. Marco Antônio fica calado, não responde a pergunta dela e muda de assunto, falando que ele não sabe por que eles estão falando sobre isso. Rosana diz que também não sabe por quê. Marco Antônio deixa claro que ele quer reconstruir a vida dele com ela. Rosana fala para Marco Antônio que ele não está sendo sincero nem com ele mesmo. Marco Antônio deixa claro que ele gosta dela. Rosana está pedindo demais, falando para Marco Antônio que ele não gosta dela o suficiente para poder esquecer a italiana dele. Marco Antônio retruca, perguntando se ela gosta dele o suficiente para esquecer o italiano dela. Rosana confessa que não gosta o suficiente dele para esquecer o Mateu, e dói nela porque ela tem respeito por ele. Marco Antônio, no fundo, fica chateado, mas mesmo assim ele diz que é bom ela ter falado a verdade. Rosana pergunta se eles vão continuar se enganando um com o outro, e Marco Antônio diz que não. Rosana é muito cruel em suas palavras, mandando Marco Antônio não ir atrás dela, deixando claro que se ele tocar nela, ela vai pensar no Mateu. Marco Antônio fica olhando para a cara dela e ela dá boa noite para ele, o chamando de amor. Marco Antônio manda Rosana voltar para a casa dos pais dela amanhã. Rosana deixa claro que só não faz isso naquele momento porque ela não quer acordar eles. Marco Antônio só leva pela cara das mulheres tudo por causa de Mateu, e ele diz que poderia ter amado a Rosana. Rosana não quer passar o resto da vida dela com Marco Antônio tendo ciúmes de Juliana, porque ele ainda gosta dela. Ela fica preocupada se o pai dela vai entender dela voltar para a casa dele. Marco Antônio também fica pensando que ele vai falar para o Gumersindo se a Rosana voltar a morar com eles, depois dele ter ido na fazenda buscar a filha dele. O que será que ele vai pensar dele? Rosana está aflita, pensando na reação de Gumersindo quando ela chegar lá com as malas dela. Ela está preocupada com o que ela vai fazer da vida dela depois de largada de 2 maridos. Marco Antônio decide subir e fazer as pazes com Rosana. Ele entra no quarto deles dois. Marco Antônio vai mexer no guarda-roupa e Rosana pergunta o que ele quer. Ele se aproxima dela e fala que quer se deitar com a mulher dele. Rosana gosta da atitude de Marco Antônio e querer fazer as pazes com ela. Ela se levanta e abraça Marco Antônio. Os dois ficam aliviados por estarem fazendo as pazes, ambos com medo de Gumersindo. Padre Olavo visita a fazenda de Gumersindo e é recebido por Angélica. Ele sente falta dos pais dela,
e ela conta que eles estão morando em São Paulo. Ele fica surpreso com essa notícia, e Angélica conta que é mais de 3 meses que eles estão lá. O padre fica surpreso com essa novidade, e Angélica conta que Gumercindo comprou uma mansão na capital, na Avenida Paulista. Padre Olavo deixa claro que ele fará logo uma visita para os pais dela em São Paulo. Ele pergunta quem foi que Gumercindo deixou tomando conta da fazenda. Angélica, toda sem graça, diz que ela é quem está tomando conta. Padre Olavo fica surpreso com isso. Ele lembra que Gumercindo queria que ela virasse freira. Ele ia perder um belo braço direito. Angélica conta para o Padre Olavo que se ele for visitar eles na capital, ele irá encontrar por uma novidade. A mãe dela está grávida. Padre Olavo arregala os olhos com a surpresa e Angélica sorri vendo a cara dele. Maria do Socorro quer muito que seja um menino, filho dela com Gumercindo. Leonora fala que seria bênção demais. Maria do Socorro quer dar muito para Gumercindo, o filho homem que ele sempre quis. Leonora acha que foi por isso que Deus deixou que Gumercindo engravidasse ela agora. Marco Antônio conta para Rosana que o Augusto já é deputado. Rosana fica surpresa ao saber que o cunhado conseguiu se eleger. Marco Antônio fala que Augusto quase não consegue, mas ele conseguiu o tanto de votos suficientes para se eleger. Rosana fica se perguntando se Angélica já está sabendo disso. Ela eu não sei, mas os seus pais já estão sabendo. Rosana fica feliz por isso.